Após a queda dos titãs, a ordem voltou a imperar sobre a Terra. Em meio à paz, a vida crescia fértil em todo o planeta. No princípio dos tempos, na Idade do Ouro, os deuses gregos não reinavam sozinhos. Os mortais adoravam uma miríade de divindades, desde os olímpicos até as ninfas das florestas e dos mares. Era uma época de transição, onde deuses e mortais se misturavam livremente, marcando os primeiros dias do mundo. Mas essa era chegaria ao fim, no tempo em que Prometeu transgrediu a vontade dos deuses. Prometeu, o titã aliado dos deuses, na grande batalha, era um ser sábio e muito criativo. Ele moldou os mortais a partir do barro da terra. Com suas mãos, ele os moldou e concedeu a esses seres frágeis o dom da vida. Mesmo livres, os homens ainda careciam de algo mais. Tinham olhos para ver, mas não tiravam proveito do que viam. Tinham ouvidos, mas não compreendiam o que ouviam. Como vultos, enxergavam o mundo em sombras. Das alturas do Monte Olimpo, o Senhor dos Deuses observava a criação de Prometeu, mas não gostava do que via. Era como se ele tivesse uma apatia natural pela humanidade. Contristado e compadecido por sua criatura, Prometeu teve uma ideia. Certa vez subiu sorrateiramente as encostas do Monte Olimpo. Esperou Hélios, o deus do sol, que surgisse no horizonte. Quando o deus do sol estava por perto, Prometeu esticou sua mão e acendeu a sua tocha em seu calor. Depois desceu o monte e levou os humanos, trazendo assim para sua criação conhecimento e poder. Agora a humanidade era conhecedora dos mistérios da astrologia e também era capaz de moldar metais e ferramentas e utensílios. Os humanos criaram diversas obras, podiam cozinhar e assar seus alimentos e também se aquecer na noite fria. E naquele tempo houve júbilo entre os mortais. Dos céus, Zeus observou com grande fúria acender no seu espírito de vingança e disse em seu coração: lançarei uma praga sobre a humanidade. Em troca deste conhecimento, darei aos homens um mal que vai destruí-los por dentro, sem que percebam. Eles a acolherão com alegria, sem saber que abraçam a sua própria ruína. A terrível vingança dos deuses veio em forma feminina. Os deuses do Olimpo então criaram a primeira mulher, Pandora, e a enviaram aos homens, levando todas as desgraças que assolariam a humanidade por todo sempre. Prometeu foi condenado a um destino terrível e sua criação foi destruída gradativamente. Guerras, morte, escravidão, incêndios se espalharam por todo o mundo e pelas plantações. Zeus, ainda não satisfeito, convocou Kratos e Bia, dois seres de força inimaginável. Ele os enviou contra Prometeu e, com a ajuda de Hefesto, o aprisionaram no alto do Monte Cáucaso, na fria e ventania região da Sítia. Lá, Prometeu sofreria por anos e anos sem descanso. Por anos e anos, Zeus enviou um grande pássaro que comia-lhe o fígado e depois regenerava para sofrer novamente. O castigo perdurou até o dia em que Prometeu disse ao Deus dos deuses: tenho capacidade de me libertar de meu próprio sofrimento. Mesmo sob tortura contínua, Prometeu jamais se arrependeu e jamais se desculpou com o Deus dos deuses. O Senhor do Olimpo ficava furioso, pois seu prisioneiro não se arrependia de maneira alguma e insistia em lhe afrontar. E dizia: por mais que me aprisione e torture, governante dos céus, um dia você precisará de mim. Pode ter certeza disso, pois eu sei um segredo terrível a seu respeito, que você está destinado a sucumbir. Do alto do seu trono irá cair, e eu só revelarei este segredo quando for solto destas amarras e livre deste sofrimento. Zeus então se recordou de seu próprio pai Cronos e também de seu avô Urano, e temeu pelas palavras do titã.
por muito e muito tempo, Prometeu suportou seu martírio com coragem e determinação, aguardando um dia em que alcançaria a liberdade. Conturbado, certa vez Zeus ordenou Héracles, o herói mais valente da Grécia, que libertasse Prometeu de seu tormento. Com coragem e determinação, Héracles enfrentou desafios sobre-humanos e obstáculos inimagináveis em seu caminho, até alcançar as montanhas onde o Titã estava aprisionado. Com um golpe certeiro, as correntes que prendiam Prometeu foram quebradas e finalmente ele alcançou sua redenção. E sua história se tornou uma lenda até os dias de hoje. E assim, o mito de Prometeu permanece vivo nos corações daqueles que desafiam o destino e lutam pelos seus sonhos. Houve uma época em que deuses imortais se misturavam livremente. Nesta era, as relações entre deuses imortais eram complexas e nem sempre terminavam bem. Os contos narram histórias de amor proibido, castigos divinos e traições. A raça de prata surgiu precedendo a primeira era, marcada pela decadência moral e pela recusa em cultuar os deuses. Zeus presenciou o declínio da humanidade e criou então a raça de bronze, uma raça violenta e autodestrutiva. Mas nem tudo estava perdido. Neste mesmo período surgiu também a raça dos heróis, guerreiros destemidos e de grande valor da antiguidade. Mas a história destes heróis é um assunto para outro vídeo. Zeus reservou para os heróis uma morada da Ilha dos Bem-Aventurados, onde viveriam em paz. Os Campos Elíseos era o lugar para onde iam os heróis justos após sua morte. Era considerado o paraíso, onde esses indivíduos desfrutariam de uma vida feliz e tranquila para sempre, longe de todo o sofrimento do mundo terreno. Os heróis que alcançavam os Elíseos eram recompensados por suas virtudes e feitos notáveis durante a vida. Lá eles desfrutariam da companhia de outros heróis e seres ilustres, além de desfrutar de paisagens exuberantes e de uma vida verdadeiramente plena e eterna. A crença nos Campos Elíseos era uma parte importante em minha época e trazia conforto e esperança àqueles que esperavam uma vida com significado. Não demorou muito para os seres humanos chegarem à raça de ferro, a era de incessante miséria e angústia. Os justos encontravam descanso nos Campos Elíseos, enquanto os injustos enfrentavam o terror do Tártaro por toda a eternidade. Essas histórias são um testemunho da eterna luta entre o divino e o mortal, entre o que perece contra o que não perece, entre o bem e o mal, que ecoa através dos tempos até os dias de hoje. Muitos outros feitos e acontecimentos não foram narrados neste vídeo, e nem que tivéssemos pergaminhos como as incontáveis estrelas dos céus, poderíamos relatar todos os feitos. Por isso, deixe abaixo nos comentários a sua história favorita para traçarmos o nosso próximo destino. Não deixe de ativar as notificações para não perder a chamada para a próxima Odisseia.